E nesse vídeo nós vamos ver expressão switch, que é uma evolução da declaração switch, né? O switch clássico que a gente conhece. E esse vídeo vai ser mais um complemento da aula anterior. A gente vai ver novas informações, né, da expressão switch e algumas informações que acabou passando batido. Bacana? Então é muito interessante ver o vídeo anterior também, para complementar o conhecimento desse. A principal diferença entre a declaração e a expressão switch é o retorno, né? A expressão switch, ela retorna um valor, enquanto a declaração, né, que é o switch clássico, ele só executa uma ação, né? No caso aqui, funciona dessa forma. Vou colocar aqui, ó, string test, ele recebe, aqui a gente faz a declaração, né? Switch, aqui eu vou colocar uma variável qualquer. Eu vou colocar int mês recebe 7. Beleza. Aqui a gente vai verificar o mês, né? Opa. Aqui a gente vai verificar o mês. E beleza, ó, o switch é igual o clássico mesmo, né? A gente tem que colocar aqui essas chaves. E outra coisa, a gente tem que colocar um ponto e vírgula no final, ó. Primeira coisa aí que é diferente, né? A gente tem que colocar esse ponto e vírgula aqui no final. Beleza, aqui vamos ter os cases, né? A gente pode colocar tipo com vírgula também, funciona da mesma forma do anterior. E no anterior teve uma coisa que eu não fiz. Eu vou pegar aqui, ó, 2 vezes 2. Isso aqui ele compila sem problema. Isso aqui eu acabei esquecendo de falar no vídeo anterior. Beleza, ao invés de ser 2 pontos, aqui a gente vai ter uma seta, né? Que aí ele vai e faz o retorno do valor que a gente precisa. Eu coloquei aqui mês, bora colocar aqui trimestre. Aqui a gente coloca primeiro trimestre. Beleza? Ó, aqui a gente tem que colocar um ponto e vírgula também, depois do valor aqui que a gente vai retornar. Isso aqui ele vai retornar um valor para a gente, né? Isso aqui vai ser o valor que vai ser retornado. Beleza? Bora copiar e colar aqui. 3, né? Então aqui vai ser 4, 5, 6, 7 e 8, 9, 10, 11 e 12. 1, 2, 3 e 4. Beleza, aqui a gente vai pegar o primeiro, segundo e terceiro trimestre. E aqui, beleza, depois do switch aqui a gente vai imprimir o valor na tela, né? Então aqui a gente vai fazer um system.out.println, ln, e aqui a gente coloca trimestre. Beleza, tudo certo aqui. Salvei, vamos compilar. Javac, expressão, switch, beleza. Não compilou, por que não compilou? Ah, sim, bem lembrado. Aqui, no caso da expressão switch, a gente tem que pegar toda a cobertura possível do que está aqui, né? Que a gente está passando. E aqui a gente faz, ó, default, beleza. E aqui a gente coloca valor não correspondente. Ficou grande esse texto aqui, mas beleza. Esse aqui é para ele cobrir totalmente os valores possíveis aí da string, né? Então, beleza, javac, ó, compilou certinho. E agora a gente faz java expressão switch, executou certinho, ó, segundo trimestre. Beleza, executou 100%. Aqui não tem o break, né? Ele já vai direto aqui no valor e traz esse valor para a gente. Os valores aqui, né, dessa variável aqui que o switch pode trabalhar são os mesmos, né, do switch clássico, que são os primeiros valores, né, os menores valores dos numéricos, que são char, byte, short e int, né? O long não entra. Ele também pega em num os objetos, né, que façam parte da correspondência padrão, igual do vídeo anterior, e o enum. Dá pra gente também colocar o var, né? Mas assim, o var ele tem que ser com essas variáveis aí que eu falei, né? Não pode fugir dela.
a gente pode usar o var aqui também. Da mesma forma, dá para fazer no switch clássico. Beleza? Eu coloquei o var aqui, vamos compilar. Javac, beleza, compilou certinho, vamos executar, executou certinho. Aqui também a gente tem que lembrar que o retorno aqui, ele tem que ser de acordo com a variável, né? Aqui, ó, tá recebendo string, eu vou colocar aqui um inteiro, vou salvar, vamos compilar. Ó, ele já deu tipo incompatível, ó. Expressão, tá, não pode converter, não pode ser convertido para string. Bacana. A mesma coisa aqui, né? Esses cases aqui a gente não pode usar fora do padrão, né? É igual que está sendo usado um inteiro. Aqui a gente tem que usar números, né? Se fosse string, a gente teria que usar string. E a mesma coisa aqui, né? A variável do switch, ela no caso aqui é um inteiro, né? Os cases aqui, né? Esses números tem que ser inteiro, senão dá incompatibilidade também. Deixa eu até ajustar aqui, dar um Ctrl Z. Se a gente precisar fazer alguma verificação aqui dentro ou executar mais de uma coisa, a gente pode fazer assim, ó. A gente pode colocar aqui as chaves, né, aqui dentro. É aqui que vai executar, esse aqui mesmo. Tá, só que aqui é o seguinte, se a gente colocar só a chave, ele não vai executar. Deixa eu limpar aqui a tela. Deixa eu dar um javac. Ó, na hora de compilar, ele já deu erro. Quando a gente coloca a chave, para a gente retornar um valor, a gente tem que colocar isso aqui, ó, yield. Aí, isso aqui é ele falando o que a gente vai retornar. Beleza, ó, salvei, vamos compilar e vamos executar. Javac, eu compilei duas vezes. Java, beleza, ó, segundo trimestre, ele executou aqui. Se a gente precisar fazer um if ou um if else, alguma coisa assim, é possível a gente fazer. Vou colocar aqui, ó, if, vou colocar mês igual a 7. Aí ele executa esse daqui, terceiro semestre 1. Coloquei um aqui. Vou colocar um else e beleza. Aqui a gente coloca segundo trimestre 2, só para a gente diferenciar. Ele vai primeiro esse aqui, né? Segundo trimestre 1. Salvei já, vamos compilar. Javac, beleza, Java, ó, segundo trimestre 1. Aí se a gente mudar aqui, ó, se é o mês diferente de 7, vamos compilar. Deixa eu limpar aqui a tela. Javac, já tinha compilado. Vamos executar. Beleza, ó, segundo trimestre 2. Aí beleza. Só que é o seguinte, se a gente colocar um if else aqui para ele retornar alguma coisa, a gente tem que lembrar de cobrir todas as possibilidades. Porque assim, se a gente colocar só o if aqui no caso, ele se não atender aqui, ele não vai retornar nada, né? Nessa brincadeira aí de não retornar nada, ele vai dar erro para a gente. Ó, aí, ele deu erro de compilação. Tá, sem valor, né? No caso aqui, a gente tem que colocar, se a gente for trabalhar com if, alguma coisa aqui dentro, a gente tem que cobrir todas as possibilidades de retorno. Ele não aceita não ter a possibilidade de retornar nada. Então aqui, se for colocar um if, tem que colocar o else certinho aqui para poder gerar um retorno. E agora a gente vai ver correspondência de padrão, né? Tem algumas informaçõezinhas aqui. Vou colocar aqui uma linha só para a gente separar, né, o que a gente já fez. Vou colocar aqui uma linhazinha, tá? Beleza. Aqui é o seguinte, vamos colocar number num vai receber integer .value of 16. Beleza. Aqui a gente faz um string, colocar um string também. Tipo, que ele vai retornar o tipo, né? Só para a gente mostrar na tela. Switch num, né? Beleza? Lembrar de colocar o ponto e vírgula aqui no final, né? E agora a gente faz lá o case, case integer e
Aqui a gente coloca para retornar alguma coisa. Vou colocar inteiro, beleza. Case long e long, beleza. Case double double, beleza. E aqui no caso a gente precisa de colocar um que, assim, ele precisa abranger totalmente as possibilidades de retorno, né? Porque aqui ele não pode retornar nada, ele tem que retornar alguma coisa. Então aqui a gente pode colocar o que a gente declarou aqui, né? Que é o caso number. Se a gente não declarar, ele vai dar erro para a gente. Então coloquei aqui a number, beleza. Muito importante ver a aula anterior. Beleza, salvei. E aqui a gente coloca para imprimir na tela, né? System.out, out.println, e aqui a gente coloca tipo. Beleza, salvei. Vamos compilar. Deixa eu limpar aqui a tela. Javac, expressão suite, beleza. Java, expressão suite, ó. Ele retornou aqui um tipo inteiro. É possível a gente colocar também uma condição aqui dentro. Igual que é integer in, né? Aqui a gente coloca quando. E eu vou colocar aqui i menor que 10. No caso aqui ele inteiro. Beleza. Aqui ele não vai executar, né? Aí como depois do inteiro quem vai atender somente o number, aí vai aparecer number lá no resultado. Salvei, vamos compilar, javac, beleza, vamos executar, aqui ó, number, porque a gente pode colocar essa condição. Isso daqui, essa condição aqui, foi uma coisa que eu não coloquei na aula anterior, né? Que no Switch clássico dá pra gente colocar essa condição aqui também. Beleza? Aí é o seguinte, caso, a gente pode repetir aqui, né? Case, integer e... isso aqui eu vou colocar agora sem nenhuma condição, né? Quer dizer, se não for integer 2, olha, se ele, como ele não vai cair nessa por causa dessa condição, ele vem para cá. Então deve imprimir na tela integer 2, javac, beleza, java, aqui ó, integer 2. Lembrando o seguinte, aqui o mais abrangente ele tem que vir depois. Como esse aqui é o menos abrangente, aí no caso se a gente colocar aqui antes, ele não vai aceitar, ó, já vai dar um erro de compilação para a gente. Aqui, ó, predecessão, né? Tipo, a gente tem que ajustar a ordem aqui. Então, jogar aqui para baixo, aí ele funciona certinho. Deixa eu limpar aqui a tela. Clear, javac, beleza, java, beleza, aqui ó, funcionou 100%. E as outras regras é igual ao anterior, né? Se a gente colocar o default aqui, default, o default aqui, ele não vai dar certo aqui com number, né? A gente tem que escolher um ou outro. É a mesma regra do vídeo anterior, né? Aqui, se a gente tirar o number aqui, deixa eu só comentar ele. Beleza, salvei, vamos executar. Javac, beleza. Olha, ele executa 100%. Mesma coisa para enum, né? A gente precisa ter a cobertura ou colocar todas as opções do enum ou colocar o default aqui também no final. É a mesma regra do vídeo anterior. É muito interessante você ver ele. E com isso a gente está especialista em expressão suíte. Até o próximo vídeo. Valeu!